Olá pessoal, aqui é a cantora Sonara que está passando com muito carinho para desejar um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite no Senhor para você, para sua família, para os seus negócios, em nome de Jesus. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês e logo estarei lendo a Bíblia. Mas antes de eu começar, eu gostaria de mostrar para vocês algo que eu tenho na minha casa, que assim, mais uma vez alegrou meu coração, porque eu gosto de enfeitar a minha casa, né? E agora eu aprendi a enfeitar a minha casa com plantas. Como eu acho elas lindas, sabe? Para mim elas ficam assim, aconchegantes. E queria saber se algumas de vocês já têm esse tipo de planta que eu vou mostrar para vocês, que é ela. Eu apresento ela para vocês. Olha só, a jiboia, né? Olha só como ela é linda. Não entendo por que o nome dela é jiboia. Na verdade, eu fico imaginando que é porque elas crescem muito, né? Elas criam aqueles cachos assim de folhas bem grandonas. De repente, então deve ser isso, mas jiboia a gente já lembra diretamente, né? Por acaso eu lembro de uma cobra, né? Eu nunca esqueço que eu tava na casa de uma amiga. E se essa amiga estiver me assistindo, ela vai lembrar desse episódio. Ela fez uma cozinha muito linda, assim, com madeirado, assim, sabe? Muito lindo, com grafiados, assim. E ela fez umas prateleiras. Aí ela tinha os enfeites dela, tudo, né? Aí eu cheguei pra ela e falei assim, irmã, quando a irmã puder, irmã, faz um teste, compra uma jiboia, coloca ela ali, vai ficar tão bonito. Eu fico imaginando uma jiboia ali, bem grandona. Eu falei assim. Aí o marido dela do nada tava meio do lado, assim, daí escutou por cima e veio assim, ai, irmã, assim, ó, olha, irmã, eu sei que gosto é gosto, né? Ai, mas eu acho que não ficaria legal uma jiboia ali em cima, assim, né? Poxa, acho que não é legal. Eu disse, por quê, irmão? Ai, porque a gente não é muito... Meu, cobra, irmã, tá falando de cobra, não tá? Eu falei, não, irmão, eu não tô falando de cobra, irmão, por favor. É uma planta, meu Deus, não tinha como botar uma jiboia ali em cima. A jiboia que você é muito grande, né, irmão? Acho que o irmão, assim, olha, o irmão não percebeu o que pensou aqui. Aí a gente riu muito, porque ele falou bem sério, assim, mas dizendo que não queria, né, que eu entendesse, assim, que eles não gostavam de cobra, botar uma jiboia ali em cima. Eu falei, não, é uma planta muito linda. Daí eu pensei assim, olha, tem homens que realmente não entendem de plantas, né? Mas aí ficou tudo certo, a irmã concordou comigo que uma folhagem com certeza ficaria muito bonito, né? E agora eu mostro pra vocês ela aqui, ó. Ai, eu acho tão linda. É fácil de cultivar, tipo, uma vez a semana você bota só um pouquinho de água e elas vão crescendo, elas vão crescendo. Daí se você pendura em algum lugar, aquilo fica pendurado assim, traz uma vida, no meu ponto de vista, traz vida, assim, eu acho tão lindo. Eu já tenho uma ali no canto, não sei se vocês conseguem, acho que dá pra ver, né? Que eu acho tão linda. E agora tem essa. Então assim, hoje ela vai ficar aqui, ó. Ai, como eu acho elas lindas, sabe? Parece que fica tão aconchegante pra mim, né? Mas amanhã já coloco em outro lugar, já coloco no outro cantinho. Tem hora que tá lá fora na área da churrasqueira, tem hora que eu coloco lá na lavanderia, fica tão bonitinha, aquela coisinha verde pendurada. Às vezes eu coloco na minha sala de estar ali. Então eu tenho agora adquirido plantinhas assim verdes. Ai, como eu acho linda, sabe? E de repente, quem sabe hoje eu te dei uma dica que você vai dizer assim, nossa, eu acho que eu vou querer uma plantinha também na minha cozinha, na minha sala. Eu acho que você não vai se arrepender, porque elas são lindas. E vocês que já têm, sabem do que eu estou falando. Outra coisa que eu fiquei muito feliz de poder saboreá-la é essa fruta aqui, gente. Olha, chinchim. Eu fiz um vlog agora esses dias, né, mostrando de algumas frutas, lembrando de algumas frutas que eu comi quando era criança, né? E às vezes, se você parar para pensar, muitas frutas quando você comia quando era criança, que agora depois de adulto você não come. Porque às vezes não tem, ou às vezes você vai, né, numa verdureira, você chega lá e acaba comprando verduras, comprando aquelas frutas mais assim em cima e passa batida, às vezes uma ameixa que tá lá para vender, um chinchim, né? Uma maçã verde,
né? Eu acho que é interessante de vez em quando a gente poder comprar e saboreá-las. E até eu tinha esquecido do nome de algo que eu comia quando era criança, que dá no pé de palmito. Eu falei que eu não estava lembrando do nome, que eu até falei em açaí, mas não é açaí, é insara. Insara é um nome, né, dessa, eu não sei se a gente chama de fruta, porque eu não sei como dizer, viu? Porque é no palmito, né, naqueles pé grandes assim, e tinha aqueles cacho enorme, e ali era aquelas bolinhas, tinha que comer quando elas eram verdinhas, tinha o ponto certo, né? Então, meus avós eram experientes nisso, porque eles arrancavam aqueles cachos e a gente ficava ali, gente, assim, ó, horas, sabe? Fazia aquele, ficava descascando, aí saía aquela amêndoazinha branquinha, assim, cremosinha, branquinha. Algumas a gente acertava mais durinha, era melhor ainda. Então a gente enchia o pote da margarina pra ir comendo depois. Ia descascando, ia descascando, ia descascando e botando ali as baguinhas, botando ali as baguinhas. Insara, gente, é esse nome. Olha, eu tenho curiosidade se você alguma vez comeu insara na vida. É porque realmente, como eu falei, lá nos meus avós, eles tinham esses pés assim, né? Então se tornou mais fácil de eu saber o que é insara, né? Então, vendo isso aqui, gente, isso aqui é tão gostoso pra mim, vocês não têm noção. É uma laranjinha chinchim, eu chego a comer a casca dela, eu tenho que comer a casca dela. Primeiro eu corto aqui em cima e vou comendo por dentro assim, apertando e vai saindo. E daí depois, então, eu como a casquinha, lavo ela com uma casquinha aqui. Pra mim, que delícia isso aqui, gente. Verdade, matou a saudade, assim. Eu tinha a vizinha que ela tinha esse pé, né, de chinchim. Na verdade, dois vizinhos, um do lado direito, um no lado esquerdo, tinha esses pés de chinchim. Então, quando dava, eles assim davam pra gente assim aquele punhado, sabe? Era uma alegria, porque a gente não tinha esse pé, né? Tinha pés de outra tangerina, laranja, mas não tinha de chinchim. Que saudade, gente. Eu tava até lembrando, né, dos vizinhos que eu tanto convivi na minha infância. Eu tive os vizinhos do Bermevolte, ali do bairro Bermevolte, né, que tenho carinho por eles até hoje. Alguns já foram para os braços do pai, mas ficou ali os filhos, os netos, né, e eram as próprias netas que eram minhas amigas, algumas, né, e, gente, que saudade, sabe, do seu Suta, do seu Maneca, né, a dona Constantina, já estão nos braços do pai, mas assim, foi incrível a minha infância com eles, assim, como eles eram queridos comigo. Aí também tinha a Beth, né, que era minha amiga de infância, minha amiga de muro, a Beth, a Najara, se você estiver assistindo, acredite que vocês, assim, foram incríveis pra mim, muito amigas, assim, sabe, fazia eu sorrir, eu também fazia vocês sorrir, era um momento, assim, muito gostoso, que até os pais da gente chamava atenção, né? Ei, tá na hora, vem pra cá, o que é isso? Tem que fazer tarefa, tem que lavar a louça. E a gente dava um jeito de ir lá lavar a louça, fazer a tarefa. Quando via, nós tava lá, eu tava lá no muro vendo se eu via a Beth ou se eu via a Najara. E foi um momento muito especial, né? Depois eu tava no Guanabara, daí lá também tinha minhas amigas no Guanabara, queridas, né? A Rosicléia, a Luciana, a Lucimara, a Gisele. Gente, tantas outras assim que eu posso esquecer. Mas se vocês sabem que eu tinha amizade com vocês, acredite. Eu tô falando agora de vizinhos, né? Porque eu tive muitas amiguinhas na minha infância, muitas amiguinhas. Meu Deus, se eu falar nome aqui, eu vou esquecer. Mas se você sabe, você lembra que você foi minha amiguinha, saiba que tá aqui, ó, no meu coração. Que se eu falar com você, eu vou dizer, meu Deus, eu não acredito de poder te rever, de poder te ver, né? Tantas amiguinhas da igreja, da escola dominical, as professoras da escola dominical. Como marcou pra mim, gente, os líderes depois dos jovens. E é uma história longa aqui que um dia eu quero vir, sentar e contar. Olha, acho que dá um livro a minha vida, assim, sabe? Momentos muito incríveis, assim, desde pequenininha cantando, louvando ao Senhor, né? Então, minha mãe me conta que ela desejava já desde o ventre que eu louvasse ao Senhor, e o Senhor realizou o desejo dela.
E eu fico muito feliz por isso, né? Porque é uma coisa que eu amo fazer, é louvar o nome do Senhor. Daí depois, conforme eu fui crescendo, né? Eu tenho meu tio João, que é um músico para mim, é tremendo na guitarra e sabe tocar alguns instrumentos. E ali ele mostrava os hinos, né? Os discos, na época era discos. Então ali ele era um incentivador meu, né? E daí depois também o meu avô, que eu sempre chamei com carinho para ele de pai, né? Ele comprava os discos para mim, ele foi comprando playback. Ali foi começando o meu ministério, né? Meus pais sempre me incentivando e meus parentes, assim, foi incrível. Eu fui crescendo, sempre louvando ao Senhor, sempre nos caminhos do Senhor, vencendo a cada dia. Eu era muito alegre, sempre fui muito alegre e meu Deus do céu, eu sempre amei as pessoas. Eu posso dizer que eu fui assim. Então, não tô falando o lado negativo que poderia, com certeza, eu ter, mas eu tô falando agora desse ponto que eu lembro, né, da minha alegria, né, de estar na casa do Senhor até hoje, né. Então, eu só tenho que agradecer, assim, sabe? Meu Deus do céu, são momentos, assim, que a gente começa a pensar, né. Eu sou muito feliz com a família que depois Deus me deu, né, meu esposo, minha filha, né. E também não posso deixar de falar, né, de pessoas que eu adquiri nesses longos dos anos, né? Que eu fiquei, acho que até com 10 anos eu não tinha irmãos, depois que eu tive irmãos, né? Meus irmãos adquiri quando eu casei, então, meu sogro, minha sogra, né? Eu sempre tinha um desejo de ser tia, eu achava tão lindo porque as crianças me chamavam de tia já de muitos anos, eu tinha às vezes 13, 14 anos, eles me chamavam de tia. E eu sempre fui encantada por tios, porque todos os meus tios sempre foram muito queridos comigo. Minha tia, pessoas assim que me trouxeram alegria, sabe? Pensa nos tios incríveis que eu tive. Então eu queria ser tia, né? Então meu esposo, através do meu esposo, eu tive vários sobrinhos lindos que me chamam de tia e eu fico muito feliz. E agora eu tenho a minha sobrinha, né? A filha do meu irmão, e eu sou muito feliz de ser tia, assim. Até hoje eu sou tia de muitas pessoas que eu não sou tia de sangue, mas eles me chamam de tia e eu fico tão feliz. Até amiguinhos da TAI, da escola, do colégio, que de repente vocês estão assistindo, né? Meninas e meninos que me chamam de tia até hoje, meninas da igreja, ô tia, Sonara, né? Meninos que tinha 12 anos, hoje estão com 20 e ainda me chamam de tia alegremente. É uma alegria no Senhor para mim. Fica aqui uma conversa com vocês, para vocês refletir, lembrar. Às vezes a gente esquece de detalhes para falar, depois que desliga o vídeo ali, a gente começa a lembrar, poxa, esqueci daquele detalhe tão importante, poxa, né? Mas é assim mesmo, né? São momentos, são detalhes que vêm na mente da gente, a gente acaba falando, né? E se a gente esqueceu de algum detalhe, depois a gente lembra e deixa para uma próxima. E também quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso, um beijo pro Giovanni. Ai, Giovanni, fiquei sabendo hoje que ele assiste meus vídeos. O Giovanni lá de Curitiba. Ele é um menino, coisa mais linda. É uma criança ainda. E saber que ele para assistir meus vídeos, fiquei muito feliz, viu? Obrigada, Vivi, por tu ter contado sobre esse detalhe. Fiquei muito, muito feliz. Então, um beijo carinhoso para vocês aí, para a família da Viviane. E todos que estão aqui assistindo nesse momento, Deus abençoe. Não esqueça que a gente vai vencendo a cada dia no Senhor, que se não for Ele na nossa vida, né? Por esses dias a gente ficou bastante assim, preocupados, né? Eu fiquei preocupada com meu tio João em tour, que assim vai fazer um cateterismo, né? O nosso sobrinho Ives, que passou por um período bem difícil dos rins, mas o Senhor esteve ali com ele, tem estado ali com ele, com a família, né? Então, as orações é muito importante, né? Como eu sempre falo, que a intercessão, quando a gente tem a ajuda de alguém, como é importante. Acredite. Pensa, você orando sozinha, pedindo ao Senhor. Mas, de repente, você saber que tem um, tem outro, tem outro, tem outro, outro, também fazendo a mesma oração, dizendo, Senhor, atende o ouvido da petição daquela oração, daquela irmã, daquele tio, daquele primo, daquele pai, daquela mãe. Gente, é tremendo, acredite nisso. Amém? Então, vamos lá, gente, vamos ler a palavra do Senhor? Mas antes de eu começar aqui a ler a palavra do Senhor, vai passar um hino meu, hein? Um hino meu do CD, queridos, que uma hora eu tenho que falar sobre o meu CD aqui no canal, sabe? Porque eu amo tanto os meus hinos, né? Os hinos que eu louvo ao Senhor, do compositor que me abençoou com os hinos, agradeço muito a Deus pela vida dele também. E
E também eu canto muito hinos de outras cantoras, né? Como desde novinha sempre cantei de outras cantoras. Então agora eu tenho os meus próprios hinos, eu tenho o meu CD. E no fim eu não deixo de cantar o hino das outras cantoras, que eu acho tremendo também. Então enquanto eu vou dar uma olhadinha aqui, vai passando um pouquinho de louvor aí pra você. O seu amor superou grande dor. Quantos planos, quantos medos, quantas ilusões, quantos sonhos, desenganos e complicações, quantos desejos. Gente, então vamos continuar aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 12, e o versículo 9, que diz assim: a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cama quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente saqueando então a sua casa? Querem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. É muito
forte essa parte. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Árvores e seus frutos. Ou dizia que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificado e por tuas palavras serás condenado. Por hoje fica esses versículos. E amanhã, se Deus quiser, nós continuamos o milagre de Jonas. Até lá, na paz do Senhor. Amém.